Boa noite. Boa noite. Na CPI da Covid, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirma que a demora do governo em assinar o contrato da Coronavac atrasou a vacinação no Brasil. Na maioria dos estados, milhões de brasileiros não completaram a imunização com a segunda dose. O prefeito de Guarulhos pede o fechamento do aeroporto de Cumbica enquanto não houver medidas de proteção contra a variante indiana do coronavírus. A Polícia Federal investiga um incêndio criminoso numa aldeia indígena do Pará. Morre o arquiteto e urbanista Jaime Lerner, 2 vezes governador do Paraná. E o samba se despede de Nelson Sargento, símbolo da Estação Primeira de Mangueira. O Jornal Nacional está começando. Os dados reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa ultrapassaram hoje mais um patamar trágico. O Alan Severiano traz os números. Alan, boa noite. Boa noite, Bonner, Renata, boa noite a todos. Nas últimas 24 horas, o país registrou 2.130 mortes por Covid e passou de 455 mil vítimas. São 456.753 desde o começo da pandemia. O estado do Rio de Janeiro ultrapassou a marca de 50 mil mortes. 226 foram confirmadas hoje. O Rio conta agora 50.125 mortes por Covid. De ontem para hoje, o país confirmou 65.672 novos casos, aumentando o total para 16.341.102. A média de casos registra aumento de 2% em 2 semanas, dentro da estabilidade. São, em média, 63.222 novos casos por dia. A média de mortes tem redução de 8%, também dentro da estabilidade, e ficou abaixo de 1.800 por dia. São, em média, 1.766. Essa média é a menor desde o dia 12 de março, mas continua altíssima. É a segunda maior do mundo neste momento, atrás apenas da Índia. No mapa, o panorama dos estados. 4 aparecem com alta na média de mortes em vermelho. Maiores aumentos em Mato Grosso do Sul e na Paraíba. Em estabilidade, em amarelo, são 11 estados. E em azul, com queda na média de mortes, 11 estados e o Distrito Federal. Amazonas e Acre registraram as maiores reduções. Vamos agora aos números da vacinação. Nas últimas 24 horas, 440.500 primeira dose e 191.683 a segunda. Em 24 horas, 632.253 doses foram aplicadas. É um número baixo para 24 horas. O total de vacinados com a primeira dose no Brasil é de 43.936.007, ou 20,75% da população. O total da segunda dose chegou a 21.634.953, ou 10,22% da população. O objetivo da campanha é vacinar os brasileiros com 2 doses. Hoje, 23 estados e o Distrito Federal atualizaram dados. Em verde escuro, os que mais aplicaram a segunda dose em relação à população. 17 estados não atingiram 10% com a segunda dose até agora. Os 5 que mais aplicaram a segunda dose são Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Ceará. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Bonner, Renato. Obrigada, Alain. A demora na adoção de medidas sanitárias para impedir a entrada de pessoas infectadas no Brasil levou o prefeito da cidade de Guarulhos a pedir o fechamento temporário do principal aeroporto brasileiro. O prefeito de Guarulhos, Gustavo Costa, o Guti, mandou um ofício aos ministros da Defesa, Braga Neto, e da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele afirma que circula no aeroporto aproximadamente 1,5 milhão de pessoas por mês, e que, com o aparecimento da nova cepa indiana da Covid-19, solicita o fechamento do espaço aéreo para voos comerciais pelos próximos 15 dias, a fim de evitar que passageiros vindos do exterior propaguem novas cepas. Caso o pedido não seja aceito, o prefeito solicita a elaboração de novo protocolo, fortalecendo a barreira sanitária no aeroporto. No estado, as medidas começaram só no aeroporto de Congonhas, controlado pela Prefeitura de São Paulo. Lá, os técnicos checam a temperatura de quem desembarca e orientam os passageiros sobre o que deve ser feito se tiverem sintomas de Covid. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil,
7 pessoas estão infectadas com a cepa indiana do coronavírus, mas todos se contaminaram no exterior. Hoje, o governo do Maranhão disse que está descartada a suspeita de transmissão local da variante indiana no estado e que 6 profissionais do Hospital de São Luís que atenderam o paciente indiano contaminado com a variante estão com Covid, mas não com a cepa indiana. Em uma tentativa de frear o avanço dessa variante, testes contra a Covid começaram a ser feitos no Aeroporto Internacional de São Luís. A expectativa é fazer 500 por dia. O Ministério da Saúde divulgou hoje que entre 9 de janeiro e 22 de maio foram notificados quase 4.000 casos de variantes do vírus em 25 unidades da federação. A maior parte é da variante do Amazonas, 3.848 casos. Diante da expectativa de expansão das variantes e de uma terceira onda da pandemia no Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prometeu lançar hoje um programa de testagem em massa para fazer até 20 milhões de testes rápidos por mês, o que não aconteceu. Em reunião hoje com o Ministério, secretários estaduais e municipais de saúde pediram mais 40 bilhões de reais ao governo federal para hospitais e insumos. Afirmaram que no prazo de 30 dias podem ter uma nova crise de desabastecimento de medicamentos para intubação. Ouviram do Ministério que o pedido será encaminhado para o Ministério da Economia. O infectologista Jamal Suleiman critica o que afirma ser uma falta de coordenação por parte do governo federal. Essa estratégia de fazer testagem em massa, rastreio de comunicantes, isolamento das pessoas contaminadas, monitoramento delas, é a estratégia de saída do processo associado à imunização em massa das pessoas. Então, não se inventa a roda nesse cenário. A ideia, todos nós sabemos como é que funciona. Precisa ter insumo. E é esse papel que o Estado, infelizmente, que o Poder Central, a falta de uma coordenação nacional, tem prejudicado a execução de ações que são óbvias. Sobre a campanha de vacinação, ficou acertado que os municípios que estão concluindo a vacinação dos grupos prioritários ou que têm baixa procura desses grupos pela vacina, poderão começar a vacinar pessoas por idade, desde que sejam garantidas as doses para a continuidade da imunização dos grupos prioritários. Essa flexibilização é importante. Então, destinar parte das doses para seguir com idade e parte das doses para seguir na lógica do PNI, que tem uma lógica, uma construção técnica, e mais uma vez reforçando, a lógica é diminuir óbitos e diminuir a pressão na infraestrutura hospitalar. A ANAC afirmou que a decisão sobre medidas sanitárias em aeroportos é de responsabilidade da Anvisa. Os Ministérios da Saúde e da Defesa não retornaram nosso contato. Sobre o pedido de estados e municípios de 40 bilhões a mais para o combate à pandemia, o Ministério da Economia afirmou que até amanhã vai publicar uma portaria que prevê a liberação de 15 milhões de reais. O Instituto Butantan retomou hoje a produção da Coronavac em São Paulo. Com os 3.000 litros de insumos recebidos da China, o Butantan vai fabricar mais 5 milhões de doses para o Plano Nacional de Imunizações. Só no estado de São Paulo, mais de 500 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose. Para muita gente, tão esperada quanto a primeira, era essa segunda dose da vacina. Olha, eu estava ansiosa desde ontem. Até a terceira dose tomaria se precisar. Não pode ficar com a segunda dose atrasada, né? E entre tantos ansiosos, olha quem a gente encontrou. Que bom ver você aqui. Eu acho que é fundamental fazer uma campanha, porque eu sei que tem gente que toma a primeira dose e não toma a segunda. Eu não entendo. E tem gente que não toma a vacina. Isso realmente é uma coisa medieval. E as palavras de quem vem se dedicando ao público há mais de 65 anos têm peso. A cada metro que o humorista, escritor, ator e dramaturgo avançava no drive-thru da vacina, mais gente aparecia para uma selfie. Enfermeiras convertidas em fãs e o artista convertido em aliado. Mais vacina para todos e valorizar a ciência e os cientistas, sabe? Eu fico
Só não fico desesperado porque eu acredito muito, muito no Brasil. Mas é fogo, porque de vez em quando vem um balde d'água e você vê que falta muito. Então, mas não pode entrar em desespero. O que tem é que batalhar para todo mundo vacinar, para o governo pegar as vacinas, comprar as vacinas. E o aliado diz por que está nessa batalha pela vacina e pela segunda dose. Porque a única arma que existe contra esse vírus hoje em dia é a vacina. Tem que vacinar, vacina no braço. Por isso que eu queria dar um depoimento de dizer, puxa, temos que fazer isso pelo Brasil. O Jô Soares está preocupado porque sabe que com o coronavírus não se brinca. Só que a segunda dose, esperada com tanta ansiedade por tanta gente, está sendo esquecida por uma parcela importante da população. Só aqui no estado de São Paulo, mais de 500 mil pessoas ainda não apareceram para completar a imunização. Além da falta de atenção com a data marcada, a falta de doses também preocupa. Pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios revela que 79% das cidades relataram na semana passada ter ficado sem imunizantes para completar a vacinação. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, os 5 estados que menos completaram a vacinação foram Mato Grosso, Maranhão e Rondônia, que imunizaram menos de 8% da população com 2 doses, e Amapá e Acre com menos de 7%. A epidemiologista Denise Garrett explica que a imunização incompleta abre chances para o vírus passar por mutações e infectar mesmo quem já tomou a primeira dose. Mesmo se atrasar, tem que tomar a segunda dose. Com relação às novas variantes, o que a gente tem visto é que, por exemplo, para essa variante indiana, a proteção com a primeira dose ela é menor. Ela só é maior com a segunda dose. Ela vem aumentar, solidificar e construir uma resposta maior do que a primeira dose. Por isso é tão importante que o poder público garanta as doses e que cada um encontre o seu jeito de conferir e não esquecer a data. Não ia esquecer de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Segundo o governo paulista, a maioria dos que não voltaram tem mais de 80 anos. Gente que pode precisar de ajuda ou um lembrete para ir ao posto. Ixi, eu tenho uma mulher que me pegou no pé 90 dias para eu esquecer. Chata pra burra. Mas que chatice boa. Boa. E foi assim, num ambiente que mistura graça, ansiedade e gratidão, que o Jô deu seu recado. Tomou a sua segunda dose. Muito, muito, muito obrigado. E se despediu aliviado como nunca e carinhoso como sempre. Um beijo do gol de máscara. Beijo, Jô. Amapá, Mato Grosso, Maranhão e Acre declararam que distribuem todas as doses que recebem e que enfrentam dificuldades por causa das grandes distâncias e das fake news. O Ministério da Saúde declarou que já distribuiu vacinas suficientes para o reforço de quem tomou a primeira dose. A CPI da Covid ouviu hoje o diretor do Instituto Butantan. Dimas Covas disse que, se não fosse pela demora do governo federal, o Brasil poderia ter começado a vacinação já no ano passado. Dimas Covas começou o depoimento destacando a importância do Butantan, que é hoje o maior fornecedor de vacinas do país, e anunciou que desde julho do ano passado o Instituto tentava negociar a Coronavac com o governo federal. Ele apresentou um documento de 30 de julho, em que informava a capacidade de fornecimento ao Sistema Único de Saúde de 60 milhões de doses da vacina a partir do último trimestre de 2020. E que durante uma terceira fase, o Butantan terá a capacidade de produzir em sua instalação fabril aproximadamente 100 milhões de doses por ano da vacina a partir de 2021. Em agosto, o Butantan reforçou a oferta, mas o contrato não foi fechado. Na época, o ministro era Eduardo Pazuello. Dias depois, o Instituto pediu apoio financeiro para estudo clínico da vacina e a reforma de uma fábrica desativada.
Documento entregue à CPI, ao qual a TV Globo teve acesso, mostra que o Butantan pediu, no total, 145 milhões de reais ao governo. Todas essas iniciativas não tiveram resposta positiva. Dimas Covas afirmou que a vacinação contra a Covid no Brasil poderia ter começado mais cedo, mas a Coronavac só obteve autorização da Anvisa para o uso emergencial no dia 17 de janeiro. Nesse mesmo dia foi aplicada a primeira dose do imunizante no país. O Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação. Não fossem os percalços que nós tínhamos que enfrentar aí durante esse período. Tanto do ponto de vista do contrato, como do ponto de vista também regulatório. Quer dizer, a regulamentação para uso emergencial das vacinas no Brasil saiu em dezembro pela Anvisa. Em outros países, em meados do ano passado, já existia essa regulamentação. Tá? Então, isso também causou aí, vamos dizer, um atraso nesse processo. Poderíamos ter começado antes, seguramente, se houvesse aí uma agilidade maior de todos esses atores. Se tivéssemos trabalhado em conjunto, o que seria absolutamente normal. Ele lembrou que o Instituto continuou fazendo ofertas ao governo federal sem sucesso. No dia 7 de outubro de 2020, o Butantan ofereceu 100 milhões de doses, com possibilidade de entregar 45 milhões em dezembro. Pouco depois, no dia 20 de outubro de 2020, o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou a intenção de compra de 46 milhões de doses da Coronavac. Mas, no dia seguinte, o presidente Jair Bolsonaro mandou cancelar o acordo. Quantas vacinas foram retiradas dos braços dos brasileiros em função dessa demora em encontrar vacinas? Ora, a aceitação da primeira oferta significa 60 milhões até dezembro de 2020. Tá? A partir daí, quer dizer, essas idas e vindas, foi dificultando o cronograma. O relator exibiu um vídeo com uma declaração do presidente Bolsonaro contra a Coronavac. Ninguém vai tomar tal vacina na barra não, ok? Procura outra. Ninguém, eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar tua vacina. Renan insistiu em saber sobre as consequências da postura de Bolsonaro. Isso mudou a perspectiva do próprio Ministério. Quer dizer, todas essas negociações que ocorriam, com troca de equipes técnicas, com troca de documentos, a partir desse momento eles foram suspensos. O relator perguntou sobre a postura do Ministério da Saúde e o resultado da política de vacinação do governo. A aquisição de 100 milhões da AstraZeneca, 42 milhões do Covax Facility, elas seriam absolutamente insuficientes para o atendimento. Tá? E mesmo que se somasse as 100 milhões que nós ofertamos em outubro, ainda faltariam vacinas. Tá? Então, de fato, quer dizer, a questão da vacina ela não foi bem resolvida pelo país no ano passado. Tá? Quer dizer, houve, sem dúvida nenhuma, um atraso em relação às iniciativas de outros países. E aí, isso vem, óbvio, isso é fácil de entender. Quer dizer, é um mercado global de vacinas, onde a quantidade é pequena e a demanda é enorme. Tá? Então, naquele momento, de fato, cada dia que se esperava uma definição, obviamente, maior dificuldade para ter vacinas. O relator Renan Calheiros avaliou que as declarações de Dimas Covas contradizem o que disse o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, aqui na CPI na semana passada. Renan Calheiros chegou a exibir um trecho do depoimento em que Pazuello dizia que o presidente Bolsonaro nunca mandou desfazer nenhum contrato com o Butantan. Hoje, ao contrário, Dimas Covas afirmou que houve sim uma mudança de postura. Houve uma mudança. Quer dizer, nós estamos trabalhando juntamente com todos os setores do Ministério para, inclusive, encaminhar uma medida provisória para dar sustentação orçamentária aos nossos pleitos. Claro. E após o dia 20 de outubro, isso foi absolutamente interrompido. Não houve progresso dessas tratativas. Em dezembro de 2020, de acordo com Dimas Covas, o Butantan já tinha 5,5 milhões de vacinas prontas, estocadas. Mas o primeiro contrato do Ministério da Saúde com o Butantan só foi fechado no dia 7 de janeiro. Vossa Senhoria avalia que essas posições políticas de lado a lado prejudicaram o diálogo federativo para a distribuição da Coronavac no Brasil?
Senador, impediu a vacinação de milhões de pessoas num prazo anterior ao que começou. O senhor mesmo apontou isso, certo? Quer dizer, hoje, infelizmente, nós temos a segunda posição no mundo em número de óbitos. Tá? Poderia ter sido amenizada? Poderia, sim. Obviamente que não é o único pilar, existem outros pilares, mas esse é um pilar que poderia ter começado um pouco antes, sem dúvida nenhuma. Dimas Covas também foi questionado sobre o impacto das declarações do presidente e de ministros contra os chineses. Cada declaração que ocorre aqui no Brasil repercute na imprensa da China. As pessoas da China têm um grande orgulho da contribuição que a China dá ao mundo nesse momento. Tá? Então, obviamente, isso se reflete nas dificuldades burocráticas, que eram normalmente resolvidas em 15 dias, né? Hoje demora mais de mês para ser resolvido. O presidente da CPI, Omar Aziz, quis saber sobre recursos encaminhados pelo governo federal ao Butantan. Só uma pergunta, por favor, até para contribuir com Vossa Excelência. O governo federal não colocou nenhum real no Butantan? Não, senhor. O primeiro a perguntar, depois do relator, foi o senador governista Marcos Rogério, do Democratas. Ele questionou Dimas Covas sobre o início das negociações do Butantan com o Ministério da Saúde. O governo federal é criticado por ter demorado a contratar a Coronavac por razões políticas, por ser de um instituto vinculado ao estado de São Paulo, governado por João Dória, adversário político do presidente. E o senador Marcos Rogério repetiu o argumento de Bolsonaro de que no ano passado a Coronavac ainda não tinha autorização da Anvisa e que, por isso, não poderia ser usada. A primeira oferta foi no dia 30 de julho. Sim. Nesse momento, pela fala que Vossa Senhoria apresentou aqui, você acha que já era possível ao Ministério da Saúde, a partir daquele momento, tratar da contratação dessa vacina? Contato? Não, em absoluto. Eles precisavam tomar conhecimento. O processo negocial com a administração pública, conhecendo justamente as regras do processo, Vossa Senhoria considera pertinente, adequado, que esse processo primeiro passe pela fase de conhecer o processo, o produto, eficácia, eficiência, logística, ou não? Tem proposta ou tem contrato? Não há dúvida. A única diferença, senador, é que a AstraZeneca foi contratada em agosto. E no mesmo patamar, não existia ainda as informações em relação à vacina. Né? Então, os tratamentos ocorreram de forma diferente. Quer dizer, uma foi contratada e feito o recurso, nós pedimos a contratação nos mesmos modos, inclusive fornecimento de recursos para o apoio ao estudo clínico e à reforma. Né? Então, houve aí duas formas de entender as vacinas. Né? Uma que foi feita um contrato, através, inclusive, de uma medida provisória, e a outra vacina de um outro instituto tão importante quanto a Fiocruz, que não foi feita na mesma oportunidade. Ao longo de quase 7 horas, Dimas Covas repetiu em vários momentos que a postura do governo federal interferiu negativamente no ritmo da vacinação. Um dos objetivos da CPI é saber os motivos do atraso na imunização do brasileiro. O senador Humberto Costa, do PT, quis saber se a produção da Coronavac foi afetada por declarações contra a China de autoridades do governo. O país é o principal fornecedor do IFA, matéria-prima da vacina. Recentemente, tudo indica que por conta das sábias palavras do presidente da República, nós tivemos uma interrupção do fornecimento do IFA para a produção da Coronavac. Por quantos dias o Butantan teve que parar a produção por ausência do IFA? Cerca de um mês, senador. Cerca de um mês nós estamos... Isso representa uma produção de quantas doses aproximadamente? Nós tínhamos o compromisso de entregar 12 milhões de doses em maio e vamos entregar, já entregamos, na realidade, 5 milhões. Em seguida, o senador mostrou um vídeo de março deste ano, em que o presidente Jair Bolsonaro fala sobre a dificuldade para comprar vacinas no mundo. O senador lembrou que o Brasil recebeu ofertas da Pfizer e do Butantan ainda no ano passado e ignorou as propostas. Tem idiota que vê nas redes sociais, na empresa, né? Vai comprar vacina, só fala aqui na casa da tua mãe. Esse é o exemplo de presidente da República que nós temos.
A tropa de choque do governo tentou mostrar que não houve falta de investimento. O líder do governo, o senador Fernando Bezerra, do MDB, lembrou que o Ministério da Saúde é o principal parceiro do Butantan e perguntou sobre os repasses federais feitos no ano passado. Dimas respondeu que o Butantan não recebeu investimentos federais além das obrigações regulares, ou seja, que não houve investimento de antemão direto para a fabricação da Coronavac. Só depois da entrega pelo Butantan ao governo federal, houve o pagamento. O Butantan tem como seu principal parceiro o Ministério da Saúde. Aqui se fez diversas ilações de que por atitudes, ações, comentários, falas, que isso teria prejudicado as atividades do Instituto Butantan. O contrato com o Ministério, com o Butantan, é contra a entrega. Nós não recebemos 2 milhões, nós entregamos as vacinas e 30 dias após a entrega das vacinas é que isso é recebido. Então, a Coronavac só começou a ser, de fato, ressarcida a partir de fevereiro desse ano. Até então, nós não recebemos 1 centavo do Ministério da Saúde para o desenvolvimento dessa vacina, em relação ao desenvolvimento da vacina. Tá certo? Em nenhum momento a falta dos recursos federais emperrou o desenvolvimento da vacina, porque nós fizemos com recursos próprios do Estudo do Estado de São Paulo. Então, nós não contamos com recursos federais até que houve a assinatura no dia 7 de janeiro. E aí é pagamento, não houve investimento. Fernando Bezerra afirmou que o Brasil já vacinou mais de 64 milhões de pessoas com pelo menos uma dose. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, lembrou que caso o Brasil tivesse aceitado as primeiras ofertas do Butantan e da Pfizer ainda no ano passado, o número de vacinados poderia ser muito maior. A informação que Vossa Senhoria traz para a comissão e que o Butantan poderia viabilizar 60 milhões de doses, somada à informação que trouxe o CEO da Pfizer, de que 4 milhões e meio de doses poderiam ter chegado nesse mesmo prazo, 1 milhão e meio de doses no final de 2020 e 3 milhões de doses em 2021. Significa que nós poderíamos ter o dobro de brasileiros vacinados. O dobro de brasileiros vacinados. Esse é o tamanho do desastre. O senador governista Luiz Carlos Reins, do Progressistas, contestou a informação de Dimas Covas de que seria possível aplicar a Coronavac ainda no ano passado. O senador Renan pode apontar, se alguma agência de checagem, eu quero que ele confirme para mim que não tinha condições de aplicar 40, 50 milhões de doses vendidas em dezembro desse ano passado, porque ele mesmo disse que era só em janeiro. E a documentação da Anvisa só entrou no final, entre dezembro e janeiro. Então não podia ter 40, 50 milhões de doses no mês de dezembro. Senador, o que eu afirmei é que teríamos a vacina. Se ela fosse autorizada ou não autorizada na Anvisa, eu não posso prever isso. Nós teríamos esse quantitativo de vacinas. Amanhã, os senadores vão visitar a sala COF da CPI, que fica aqui embaixo, onde são guardados todos os documentos requisitados pela comissão, inclusive os dados sigilosos. Os senadores querem saber se os documentos pedidos já chegaram à CPI. Nos bastidores, o comando da CPI também quer pedir reforços de agentes e delegados da Polícia Federal para ajudar na análise desse material. A seguir, como contestar o cancelamento do auxílio emergencial. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que desistiu de propor a criação de um novo imposto sobre transações financeiras nos moldes da antiga CPMF. Guedes defendia o imposto como uma forma de compensar uma redução de tributos que incidem sobre a folha de pagamento das empresas. No primeiro trimestre do ano, o desemprego no Brasil subiu para 14,7%. É a maior taxa desde o começo da série histórica do IBGE, em 2012. 14 milhões e 800 mil pessoas estão procurando um trabalho. Termina amanhã o prazo para o pedido de revisão de quem recebeu a primeira parcela da nova rodada do auxílio emergencial, mas teve o benefício cancelado. A Edmeide, desempregada faz 2 anos, conferiu que o auxílio estava aprovado, mas não conseguiu sacar. A explicação veio pelo aplicativo. Estava escrito cidadã com mandato de prisão em aberto. Eu levei um susto, falei, meu Deus, mas eu não devo nada para a justiça, por que aconteceu isso?
Aí eu tive que contratar um advogado para tentar resolver, né? Ela tinha entrado na justiça porque o ex-marido não pagava pensão para o filho. Por um erro no fórum, trocaram o CPF dela com o do ex. Ele chegou a ser preso e agora está pagando em dia. A confusão foi desfeita, mas ela não consegue receber o auxílio emergencial nem contestar. Não sei nem por onde entrar para poder resolver isso para mim. Falta pouco para a Luzinete dar à luz uma menina. Ela está sem emprego e não entende por que foi cortado o auxílio emergencial que recebia até dezembro. Eu fiquei aguardando, né? Porque a mensagem falava que era para aguardar, se ia ser liberado ou não. Aí depois saiu a mensagem que não tinha sido liberado meu auxílio. É preciso prestar atenção redobrada no calendário de pagamento do auxílio emergencial. Mesmo quem recebeu a primeira parcela este ano pode ter as outras canceladas, porque o Ministério da Cidadania agora faz a revisão dos cadastros todo mês. Se considerar que a pessoa não se enquadra mais nos novos critérios, pode cancelar o benefício a qualquer momento e o prazo para reclamar é de 10 dias. Quem recebeu a primeira parcela em abril, mas não a segunda agora em maio, só pode contestar a decisão até amanhã. Se o auxílio não for aprovado, mas a pessoa cumpre as regras para continuar recebendo, pode solicitar contestação pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou pelo site do Ministério da Cidadania. Existe também um telefone para tirar dúvidas, o 121. Mas se ainda assim não for possível fazer a contestação usando do auxílio, Me ajudaria, né? Um pouco com Deus é muito. O Ministério da Cidadania afirmou que está revendo a situação da Luzinete e que a Edileide não pode pedir a revisão do benefício porque o mandado de prisão no nome dela continua em aberto, mesmo com o processo encerrado na Justiça. O Ministério informou também que recebeu mais de 1 milhão de contestações e avaliou até agora 15% delas. A página do Jornal Nacional na internet tem um caminho para pedir a revisão do cancelamento. Morreu hoje em Curitiba o arquiteto e urbanista Jaime Lerner, ex-governador do Paraná e ex-prefeito de Curitiba. Jaime Lerner tinha 83 anos e morreu por complicações de doença renal crônica. Filho de imigrantes judeus de origem polonesa, nasceu e cresceu na capital paranaense, onde também se formou em arquitetura. Foi 2 vezes governador do Paraná e 3 vezes prefeito de Curitiba. Lerner foi responsável por projetos inovadores que tornaram a cidade referência em planejamento urbano. Na década de 1970, implantou o Sistema Integrado de Transporte Público com canaletas exclusivas para os ônibus. Depois, criou as estações em formato de tubo, modelo replicado em várias partes do mundo. Alguns dos principais cartões postais da capital paranaense também têm a assinatura de Jaime Lerner, como a Ópera de Arame, o Jardim Botânico e a transformação da Rua 15, no centro da cidade, em calçadão. Onde você vai em Curitiba, você vai encontrar as pegadas do Jaime, né? Você vai enxergar o Jaime. Na área ambiental, criou o programa Lixo que Não é Lixo, incentivando a população a separar o lixo reciclável. Lerner ganhou diversos títulos internacionais, como o Prêmio Máximo das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Prêmio Inovadores de América. Foi listado entre os pensadores mais influentes do mundo pela revista Time. Jaime Lerner deixa uma forma inovadora de pensar as cidades, priorizando o ser humano na definição do planejamento urbano. O velório foi restrito à família e amigos. Lerner era viúvo, deixa 2 filhas e 4 netos. O corpo foi enterrado à tarde no cemitério israelita em Curitiba. O governo do Paraná decretou luto oficial de 3 dias. A seguir, a Polícia Federal investiga um incêndio criminoso numa aldeia indígena do Pará. Ação 5 que terminou presinho no início do... Pessoas que foram presas durante a operação policial na favela do Jacarezinho no início do mês, no Rio, relataram que foram agredidas por policiais mesmo depois de rendidas. 2 dias depois da operação do Jacarezinho, que terminou com 28 mortos, um dos presos, Patrick Francisco, afirmou que policiais o obrigaram a carregar corpos pelos becos da favela. Você vai ser obrigado a levar esse tipo, vai ter que isso. Já comecei a chorar não, tudo. Já quero pegar
Os vídeos dos depoimentos foram divulgados pelo UOL e obtidos também pela Globo. O Ministério Público denunciou Patrick Francisco por associação para o tráfico. Patrick aparece com um fuzil nessa foto, que faz parte do inquérito. No vídeo, Patrick é esse homem de azul marinho com cordão dourado. Ele está em um baile com pessoas armadas e, segundo os investigadores, com uma granada verde presa na cintura. O exame de corpo de delito do preso indica lesões nas costas e abaixo da axila. Outros 2 presos disseram que levaram chutes dos policiais, mesmo depois de rendidos. Eram quantos policiais? Você lembra que agrediram o senhor? Nos 2 casos, os laudos apontam lesões que poderiam ter sido causadas por agressões. Para a vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Rio, os relatos comprovam abusos e desrespeito à perícia. Os relatos eles chocam porque tem crueldade, tem humilhação, tem sobretudo uma falta de humanidade no momento que essas pessoas já estavam detidas. Elas já estavam algemadas, ou seja, elas já estavam sob custódia e sob guarda do Estado. E mesmo assim foram obrigadas a carregar corpos. A Justiça encaminhou os depoimentos ao Ministério Público do Rio, que vai analisar os relatos de abusos. O MP também vai cobrar esclarecimentos da Polícia Civil a respeito da decisão anunciada esta semana de estabelecer sigilo de informações sobre operações em comunidades por 5 anos. A Polícia Civil do Rio afirmou que a versão dos criminosos será apurada no inquérito acompanhado pelo Ministério Público, que determinou o sigilo de informações para evitar que a divulgação prejudique investigações e que os órgãos que investigam as operações continuam com amplo acesso às informações. A Polícia Federal abriu inquérito para investigar o ataque a uma aldeia indígena no Pará. Os peritos estiveram na aldeia Fazenda Tapajós, onde ontem 2 casas foram incendiadas. Segundo testemunhas, os criminosos também dispararam em direção à comunidade. Neste vídeo, gravado pouco antes do incêndio, um homem aparece na aldeia carregando uma arma. Segundo moradores, é um indígena ligado aos garimpeiros ilegais. Foi levantados dados para a perícia de local de crime, está sendo elaborado informações e foram ouvidas pessoas no local. O inquérito policial foi instaurado e, nesse momento, para não macular as investigações, ela está sob sigilo. O incêndio criminoso destruiu as casas de Maria Leusa Cabá Munduruku e da mãe dela. Maria Leusa é uma das principais vozes no combate à mineração ilegal no território Munduruku. Em 2015, durante a Conferência do Clima em Paris, Maria Leusa recebeu um prêmio da Organização das Nações Unidas por defender o uso sustentável da Amazônia. Maria Leusa já vinha recebendo ameaças de morte. Hoje, o Ministério Público pediu às autoridades estaduais e federais que reforcem a segurança na terra indígena Munduruku. Organizações indígenas também cobram providências. É um retrocesso que está ocorrendo no Brasil. Os povos indígenas todos os dias estão sendo atacados. A conjuntura política do país não vem ajudando. E se faz necessário a gente rever que meio ambiente queremos para o Brasil. O atentado na aldeia ocorreu horas depois que garimpeiros e um grupo de moradores enfrentaram policiais no acesso ao município de Jacareacanga. O grupo bloqueou a estrada e tentou invadir a base da Polícia Federal e do IBAMA. Desde terça, os agentes da PF identificaram 5 pontos de garimpo ilegal nas terras Munduruku e Sai Cinza. Destruíram acampamentos e 16 máquinas usadas no garimpo. A polícia tenta cumprir mandados de prisão contra garimpeiros acusados de organização criminosa e exploração ilegal de ouro. A Anne Lotterman tem agora um alerta importante na previsão do tempo. Anne, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. Atenção, região sul do país, para mudança brusca no tempo. Amanhã, especialmente no Rio Grande do Sul. Em toda essa área vermelha aqui do nosso mapa, tem previsão de chuva forte, volumosa, com ventania, raios e até possibilidade de granizo. Em Tramandaí, a chuva pode passar dos 55 milímetros e em Santa Maria, 40.
Para você ter uma ideia, no norte a chuva mais volumosa será em Boa Vista, com 15 milímetros. Já em Manaus, apenas 5. Chuva muito forte também nesta sexta-feira em Porto Alegre. Com isso, a temperatura não sobe muito e no domingo não deve passar dos 16 graus. Em Curitiba, a chuva vai ganhar força no fim de semana e olha como a temperatura cai de 26 graus amanhã para apenas 16 no domingo. Renata, vai cair muito a temperatura de novo. Tá, e essa chuva sobe no mapa? Será que atinge outras regiões? Chega assim em Mato Grosso do Sul e também no Sudeste. Vou usar a previsão do Rio de Janeiro como exemplo. No sábado, o calor vai chegar aos 34 graus. No domingo, já cai para 27 e na segunda-feira não deve passar dos 25 com chuva a partir de sábado à noite. Amanhã ainda não chove e o calor chega aos 31 graus. Isso define bem o que vai acontecer em parte do país nesta sexta-feira, que terá tempo firme e calor em todo o centro-oeste, quase todo o sudeste, nordeste, parte do Pará, Amazonas até o Acre. No litoral do Nordeste, o sol também predomina, mas pode passar uma chuvinha rápida. Em Salvador, máxima de 28 graus, em Maceió e João Pessoa, 30, Fortaleza e São Luís, 32 graus. Uma chuvinha fraca ajudaria muito a diminuir o tempo seco, que continua amanhã em toda essa área do Paraná, São Paulo, subindo até o interior do Nordeste e uma grande parte também do Centro-Oeste. Esses 30% de umidade relativa do ar geralmente são percebidos no meio da tarde. Essa faixa de 30% já é considerada de atenção. O nível confortável é na faixa dos 60% de umidade. E a sexta-feira vai ser muito quente e seca em Cuiabá, com 37 graus, Goiânia e Palmas 34, Campo Grande 33 e São Paulo 28. Bem mais baixas comparado com as outras capitais, né? Mas nesse mês de maio nós só tivemos 2 dias com temperatura de 28 graus na capital paulista. O resto tudo bem acima disso. Portanto, sexta-feira bem quente em São Paulo. Renata. Obrigada, Anne. Até amanhã. Até amanhã. A seguir, o adeus do gigante do samba Nelson Sargento aos 96 anos. Coristina D. Com D, te descongestiona, porque junta antialérgico com descongestionante para combater nariz entupido e ainda tira dor e devolve a disposição. Coristina D. Atitude contra a gripe. Esse medicamento é detectado em caso de suspeita de dengue. Eu acho que meu especialista em investimento de Coringa. Eles recomendam... E o produto deste ano vai 6 é contribuidor. Sua internet... Mude para VIP. O presidente Jair Bolsonaro, representado pela Advocacia Geral da União, entrou no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade contra as medidas adotadas pelos governos de Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Norte, que restringiram a circulação de pessoas e impuseram toque de recolher. No pedido, a AGU sustenta que é preciso garantir a convivência de direitos fundamentais, como o de ir e vir, de trabalho, a vida e a saúde. E cita o avanço da vacinação. A ação ainda não tem relator definido. Em março, o ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, já havia rejeitado um pedido do presidente Bolsonaro para derrubar os decretos dos governos do Distrito Federal, da Bahia e do Rio Grande do Sul. Na ocasião, Bolsonaro assinou sozinho a ação, sem representação da Advocacia Geral da União. E Marco Aurélio considerou que não cabia ao presidente acionar diretamente o STF. No ano passado, o Supremo decidiu que estados e municípios têm autonomia para determinar medidas de combate à pandemia. Morreu hoje de Covid, aos 96 anos, o compositor Nelson Sargento. Estragonático, palipotético, cibalelítico. Normalmente eu faço música pintando, né? Preparo das casas enquanto estou embaçando uma parede de uma inspiração, aproveito. Nesta época, Nelson Sargento tinha só 40 anos de samba. Era o fim dos anos 70 e ele ainda trabalhava pintando paredes. O talento de compositor não pagava as contas. Dinheiro, você tá vendo aí, né? Dinheiro não dá nem para despesa, nem para o leite das crianças. O primeiro samba enredo foi em parceria com o padrasto, Alfredo Português. Quando ele tinha 13 anos, a família foi morar na Mangueira. E este morro da zona norte do Rio mudou a história do garoto. Saboriza nas mãos
Leite, que virou sobrenome, veio dos 4 anos em que ele foi militar do Exército, sem largar o violão. O sargento número 66, Nelson Watts, transpôs o portão das armas sobraçando um violão. Fica repreendido. O sargento ficou só no nome. Nelson via em tudo inspiração para a música. Acenou mais de 400 composições. No feriado de 1º de maio, surgiu o Samba do Operário, parceria com Cartola. Reconhecer o valor do seu dia. Escreveu livros e fez participações na TV e no cinema como ator. Nelson Sargento também expôs seus quadros em galerias de arte. De todas as formas, expressou a vida no morro e seus personagens, os amores falsos e sinceros. O compositor estava internado há uma semana. Um exame no hospital confirmou a infecção pelo coronavírus. Ontem teve que ser entubado e morreu hoje de manhã. Ele foi um dos primeiros idosos vacinados no Rio. Tomou a 2ª dose em fevereiro. Os epidemiologistas lembram que nenhuma vacina é 100% eficaz, mas que a chance de alguém vacinado pegar Covid é muito menor do que a das pessoas que não foram vacinadas. E afirmam, a proteção máxima só é alcançada quando a quantidade de vacinados impede a circulação do vírus. Quase um século de vida, Nelson Sargento simboliza a tradição do samba carioca. Foi baluarte, presidente de honra, memória viva da Estação 1ª de Mangueira. O tamanho desta escola, no coração do sambista, ele mesmo definiu. A Mangueira é uma religião. Nelson foi Zumbi dos Palmares no desfile vitorioso da Mangueira sobre nossos heróis que não estão nos livros. No cinema, ganhou troféu em Gramado pela trilha sonora de um documentário que contou a vida dele. Também foi premiado no Teatro Municipal, entre todos os gigantes da MPB. Me dê as flores, eu estou recebendo as flores, obrigado. Sou seu pai. O reconhecimento chegou até no Japão. E ele comemorou os 95 anos no palco. Nas 4 estações da vida, Nelson Sargento deu um show de dignidade. Um rei de verdade que deixa seu tesouro para todos nós. O legado de Nelson Sargento foi lembrado por outros grandes nomes da música brasileira. Se o Exército deu o apelido de Sargento, o talento com os versos e com o violão deu a Nelson o posto mais alto na hierarquia do samba. Samba, negro forte e triste. A escola de samba Mangueira chora a morte do seu presidente de honra, o dono de algumas das músicas mais marcantes da história da Verde Rosa. E todo respeito é pouco para falar de seu Nelson. Seu Nelson Sargento era um desses caras fortes do nosso Jequitibá do samba, que é a Mangueira. Tenho um orgulho de pertencer a essa escola, também por causa do seu Nelson Sargento. A tristeza não é só verde e rosa, é azul e branca também. As cores da Portela, onde Nelson Sargento deixou uma parceria e uma amizade com o compositor e cantor Monarco. Eu ia na Mangueira, ele ia na Portela, nós nos abraçávamos quando se encontravam, tinha uma união muito grande. O reconhecimento vem também das gerações que tiveram Nelson Sargento como inspiração. Nosso amigo, grande sambista, e vai com Deus, nós contribuímos muito para a nossa música. Vai com Deus, Samuel. Nelson Sargento era a própria história do samba e com disposição para participar dos próximos capítulos dessa história.
Ele só deixou de fazer shows quando veio a pandemia. Se era para manter o samba vivo, lá estava ele. Um senhor com mais de 90 anos, sempre pronto a subir no palco. Seja no principal deles, esse aqui, a Passarela do Samba, ou em qualquer outro palco, para qualquer plateia. E vamos para o Rock in Rio entusiasmadíssimos. Aos 95 anos, ele estreou na Cidade do Rock. Como todo mestre, seu Nelson deixa exemplo, deixa lições. Nesse caso, em versos de samba. Conforme ele dizia, samba agoniza, mas não morre. E nós vamos dar continuidade a esses dizeres que ele falava sempre. Eu vou lembrar uma música dele, divertida e genial, que diz assim: o nosso amor é tão bonito, ela finge que me ama, eu finge que acredito. Grande mensagem, descanse em paz. Ninguém é de ninguém, esta frase padrão. Salve-se quem puder, neste mundo de ilusão.